hoje você sabe, o tema é um tema sério. A gente vai tratar hoje sobre o Setembro Amarelo. Eu tenho aqui uma introdução para colocar aqui e eu já vou explicar de onde que é e tudo e apresentar o nosso ilustre convidado de hoje. Simbora que eu vi a introdução e a gente já volta. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Em um ano, o número pode chegar a 1 milhão. Entre jovens, o suicídio é a terceira maior causa de morte, atrás apenas de acidentes e violência. A taxa no Brasil está entre as 10 maiores, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. O tema é considerado um tabu, mas, segundo especialistas, deve ser discutido exatamente para contribuir na prevenção. O câncer, a AIDS, demais doenças sexualmente transmitíveis, há 2 ou 3 décadas eram rodeadas de tabus e vinham o número de suas vítimas aumentando a olhos nus. Foi necessário esforço coletivo, liderado por pessoas corajosas e organizações engajadas para quebrar esses tabus, falando sobre o assunto, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção para reverter este cenário. Um problema de saúde pública que vive atualmente a situação de tabu e do aumento de suas vítimas é o suicídio. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto. E por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas. A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. É necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta. Mas como buscar ajuda se sequer a pessoa sabe que ela pode ser ajudada e o que ela pensa, o que ela passa naquele momento é mais comum do que se divulga? Ao mesmo tempo, como é possível oferecer ajuda a um amigo ou parente se também não sabemos identificar os sinais e muito menos temos familiaridade com a abordagem mais adequada? Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Iniciado no Brasil pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, CFM, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo realizou primeiras atividades em 2014 concentradas em Brasília. Em 2015 já conseguiu uma maior exposição, com ações em todas as regiões do país. Mundialmente, o IASP, Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, estimula a divulgação da causa, vinculado ao dia 10 de setembro, no qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Para falar sobre esse tema, que é delicado, é sério, a gente, semana retrasada, a gente trouxe Rodrigo Tise, foi alegre, foi feliz, né? Muita gente participando, e hoje já é um tema já mais contido, mas a gente vai tratar de uma forma também serena e do jeito que tem que ser falado mesmo, de forma aberta, sem rodeios, até para poder ajudar as pessoas. E para ajudar ainda mais as pessoas e aí a esclarecer um pouco mais isso, a gente tem o prazer de receber aqui Leonardo Maranhão, ele que é psiquiatra e diretor da Clínica Médica Assis. Formado em Medicina pela PUC aqui de São Paulo, tem especializações em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Independência Química pela Universidade Federal de São Paulo. Trabalhou como psiquiatra no ambulatório da Marinha do Brasil e no Hospital da Aeronáutica. Foi médico assistente no Hospital Psiquiátrico Vale das Hortênsias. Atuou como psiquiatra no ambulatório do Sistema Brasileiro de Saúde Mental. Passou pela Casa de Saúde de São João de Deus, Clínica Psiquiátrica Granja Julieta e pelo Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Atualmente é médico ambulatorial e diretor da Clínica Médica Assis. É membro de diversos órgãos internacionais também de psiquiatria. E a gente tem o prazer, o privilégio, eu diria, que o rapaz veio de longe, mas está aqui, para conversar aqui com a gente sobre o Setembro Amarelo. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Alexandre. É um prazer recebê-lo aqui e tomara que a gente possa ajudar algumas pessoas aí que estão passando por problemas. É um prazer imenso. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de aqui estar e poder falar um pouco mais sobre esse tema de grande importância que é o suicídio.
A prevenção do suicídio é algo que precisa ser debatido com mais profundidade, é algo que precisa ser conhecido por todas as pessoas. Nós, enquanto indivíduos, temos dificuldade em reconhecer as emoções, não aprendemos a reconhecer sentimentos e emoções e a falar de forma natural a respeito de tudo isso desde a infância. E falar de suicídio é falar de derrota, e ninguém gosta de falar de derrota. Ninguém gosta de contar que perdeu, ninguém gosta de dizer que está perdendo para a vida. E é um momento em que o indivíduo se sente extremamente sozinho, desamparado, depressivo, desesperado e desiludido. Assim, falar de suicídio é de extrema importância, já que, como já foi dito pelas estatísticas que você assim citou, nesse programa muitas pessoas estarão pensando e estarão tentando cometer o suicídio. A cada minuto... É impressionante o número. A cada 40 40 segundos um indivíduo tenta cometer o suicídio. E isso é extremamente importante, já que, como você comentou, de cada 10 suicídios, 10 tentativas de suicídio, 9 são evitáveis. Eu concebo o indivíduo que caminha para o suicídio como um indivíduo que entra num labirinto como se estivesse passeando, desfrutando inicialmente o seu caminhar. Porém, esse indivíduo ele tem algumas alterações que vão levá-lo a ser um risco para o suicídio. E isso, quando falamos de adolescentes, que é o nosso foco aqui, são indivíduos que têm o histórico familiar de transtorno mental, né? Ou seja, um pai, uma mãe, um avô, uma avó que teve ansiedade, depressão. E o adolescente que acaba tendo envolvimento com algum tipo de substância. Pode ser o tabaco, pode ser a cocaína e pode ser a tão tranquila maconha, entre aspas. E essa é uma combinação que pode levar o indivíduo a desorganizar a sua mente. Sabemos que o indivíduo dentro desse labirinto, ao ter contato, ao ter um cérebro vulnerável geneticamente, em razão dele já ter um histórico familiar para doença mental, em contato com alguma substância, é um efeito potencializador, é um efeito de combinação bombástica. Ali ele começa a ter alterações da sua a capacidade de atenção, a sua concentração fica abaixo do normal, a sua capacidade de processar as informações fica ou lentificada ou fica mais acelerada, a sua memória começa a ter falhas. Dessa forma, no meio daquele labirinto, ele, ao estar utilizando a substância, ele se perde. Sim. Ele não acha o caminho de volta, ele não acha o caminho de saída. É um momento que o indivíduo começa a se sentir só, ele fica desesperado porque ele tem que sair dali, ele acha que ele está sozinho, ele não consegue contar com ninguém, não pode falar para ninguém, e ele começa a ficar cada vez mais aflito e mais angustiado. E isso é uma série de eventos que ocorrem em que o indivíduo não percebe, ele só toma consciência quando ele realmente se encontra no momento em que ele vê sem saída, tomado por uma angústia, uma dor extremamente insuportável, e a única saída para tudo isso é dar fim a essa angústia, colocando um ponto final da sua vida. E o que a gente tem a dizer é que esses eventos sucessivos podem ser revertidos. As pessoas têm preconceito em buscar ajuda, têm medo de falar das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas ideias, têm receio em compartilhar e ser taxado como louco, coisa que não é verdade. Então essa mentalidade
extremamente contaminada, deformada, distorcida por um cérebro que ele é sensível, associado ao uso de qualquer substância, ela pode acelerar esse processo. É importante, e friso aqui, que o cérebro do adolescente não está preparado para poder ter contato com nenhum tipo de substância. É um cérebro que precisa crescer, precisa amadurecer, ele precisa se conectar, e ele precisa se estruturar de uma forma consistente, para assim, se ele tiver interesse e desejo na vida adulta, ter contato com qualquer substância, ele não vai se estruturar, ele não vai se deformar, o que infelizmente ocorre no período da adolescência. Assim, o indivíduo ele acaba se fechando dentro de si próprio e não vê mais saída. Se ele está dentro daquele labirinto, seja uma caverna que ele se encontre, ele não consegue mais ver luz no fim do túnel, ele não consegue mais ver uma possibilidade de conseguir encontrar um meio de mudar aquele estado que ele se encontra. Sim. E nesse momento a gente entende que o indivíduo está com um risco de leve a moderado para o suicídio. E quando o indivíduo, a pessoa que está propensa ao suicídio encontra-se num momento em que ele está ambivalente, ou seja, ele tem como se tivesse um anjinho bom do lado falando assim, sai daqui, é por aqui, vira à direita, vira à esquerda, e do outro lado o anjinho ruim falando assim, não, vai em frente, você não tem mais jeito, você não vai conseguir melhorar, vai em frente que a única saída realmente é se matar, enfim. Esse momento é um momento que é extremamente propício, é o 9 em 10 que a gente comentou aqui. Ele consegue reverter, basta procurar a ajuda do profissional de saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, ou mesmo a ajuda de um aconselhador ou um educador social, para poder ter uma conversa franca e aberta. Isso vai proporcionar o esvaziar de toda aquela angústia, de toda aquela tensão, de todas aquelas ideias, e vai conseguir ir restaurando e melhorando o seu estado interno. Se o indivíduo não procurar ajuda e continuar naquele mesmo caminho, utilizando substâncias e cada vez mais fechado, isolado, deixando de lado as suas atividades, deixando de lado os seus afazeres, faltando às aulas ou chegando atrasado nos compromissos, deixando de estar com os amigos para poder estar utilizando uma substância, ele está caminhando cada vez mais para um momento, para um estado em que ele vai se tornar cada vez menos permeável à opinião do outro, ao conselho do outro, e desta forma ele se torna extremamente rígido para com as ideias de que a morte realmente é a saída, é a única saída, e ele passa desse estado de ambivalência, desse estado de que ele tem dúvidas com relação a devo ou não fazer algo contra mim, para um estado em que ele está certo de que deve fazer algo e começa a planejar, começa a entrar em sites para poder buscar formas de se matar. Eu quero uma forma indolora, para mim uma forma rápida e que vá resolver. E via de regra, os homens eles tentam menos que as mulheres. Porém, os homens usam formas mais efetivas para conseguir colocar de cabo a sua vida. A forma mais comum de suicídio é o enforcamento. Sim. E os homens utilizam armas de fogo, já que eles são mais efetivos para com as tentativas. Enfim, essa evolução leva o indivíduo a um planejamento e pró-execução. Quando o profissional está em frente a esse indivíduo com um estado já fixo e pouco abordável, é necessário realmente a ajuda de familiares, amigos e até uma intervenção mais intensa e profunda aí. Doutor, só voltando um pouquinho, o senhor falou assim, do labirinto, da caverna que a pessoa se encontra. Sim, claro. Quando a pessoa está nessa situação, é muito difícil a própria pessoa procurar ajuda, né? A gente percebe assim que normalmente a importância do familiar, do amigo, às vezes de um professor,
é de suma importância para perceber que o outro está passando por algum problema? Via de regra, Alexandre, o indivíduo que trilha por esse caminho do suicídio, esse indivíduo que está numa caverna escura ou num labirinto que ele está sem saída, ele está num estado que a gente chama de um estado depressivo. De cada 10 indivíduos, 6 estão com depressão. De cada 10 indivíduos, 8 a 9 têm algum transtorno mental. Então, via de regra, ele tem a tendência a se isolar. Ele tem a tendência a achar que ele está só, a não confiar no outro, ou achar que o outro vai ridicularizá-lo, ou vai taxá-lo como doido, ou ele vai ser internado, ou ele vai ser vítima de bullying. Enfim, ele tem uma tendência a se afastar do outro e ficar digerindo Sim. as próprias ideias. E esse estado de distanciamento da realidade, distanciamento das pessoas, é que faz com que ele seja cada vez menos abordável. É importante dizer que de cada indivíduo que tenta o suicídio e consegue, por fim, a sua vida, pelo menos 6 pessoas à sua volta adoecem depois, são traumatizados com esse ato. E o indivíduo que tem essa ideia, ou que está pensando em cometer este ato, ele deve realmente refletir e com certeza vai achar uma pessoa de sua extrema confiança para conseguir compartilhar desse sentimento. É importante para a pessoa entender que isso que ele está sentindo não faz parte dele. Isso é um estado que ele foi levado em razão dele ter uma genética favorável, como a gente pode ser vulnerável a infecções respiratórias e nós estarmos num ambiente extremamente poluído. Então, esse contato de você ter um organismo vulnerável e sensível e você se colocar, você puxar para si um estresse, no caso o estresse ambiental alérgico, em que você vai provocar uma infecção respiratória, da mesma forma como o suicídio ocorre, em que você é vulnerável. Sim. E você puxa para si, seja o uso de uma substância, e isso leva você a um estado depressivo e que você acaba tendo uma desorganização dos pensamentos e uma dificuldade de conseguir ter lógica no ponto final do seu pensamento. E isso é muito sutil e o indivíduo não percebe. Isso é o que é mais incrível. Ele não percebe que ele está evoluindo e ele está tendo um tipo de pensamento que é um pensamento que difere do outro. E, por um lado, que ao perceber que ele está pensando de uma forma diferente, isso é natural. Quando a gente pensa diferente, a gente tem a tendência a não compartilhar com o outro. Então, nesse momento, se você está refletindo, se você está sendo tomado por ideias negativas, ideias pessimistas, ideias que têm tendência à morte, é importante você ter um estalo e buscar uma pessoa da sua máxima confiança para compartilhar e pedir ajuda. Eu acho que nós temos que ser humildes o suficiente e ser pró-vida. Eu não acredito que... Eu acredito que as pessoas não querem se matar, as pessoas querem se livrar desse desespero, dessa sensação de depressão, de dor, de angústia, que não sai de dentro de si. Eles se vêem distantes do bem-estar e não pertencentes e não merecedores de estarem no bem-estar. Olham as pessoas à sua volta, todas se sentindo bem, sorrindo, alegres, e elas começam a se irritar, a se incomodar e até entender que isso não é para elas. Então eu acredito que isso é para você, o bem-estar é para você, o seu mal-estar atual é transitório, ele é modificável, ele é contornável. A sua mente está num estado adoentado. É uma mentalidade que não pertence a você, é uma mentalidade doente, que pode ser corrigida. Basta você procurar ajuda, tanto de um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra, um psicólogo, pode ser um apoio religioso, pode ser um professor que você tem uma confiança, um educador social, um familiar, que seja, mas você tem que pedir ajuda.
Precisa. É necessário ajuda e é necessário que a pessoa perceba que o outro está passando por algum problema. Tá aí, estamos de volta aqui com Simbora. Simbora que agora tem mais gente lá dentro do estúdio. Vou explicar direitinho. Primeiro, eu esqueci de explicar no bloco anterior. Deixa eu baixar um pouco aqui a trilha. A gente abriu com uma voz diferente, falando sobre suicídio. O que permeia um pouco o nosso programa de hoje, o Setembro Amarelo, tudo, a gente também está trazendo um TCC, um trabalho de conclusão de curso, Uma Nova Chance, Histórias de Tentativas de Suicídio. Foi feito em 2014 por um grupo formado por Kleber Cunha. Quem nunca ouviu esse nome aqui na Rádio Conectados? Kleber Cunha. O pessoal aqui adora o Kleber. É um quebra-galho, faz tudo, mas com muita garbo e elegância. Bom dia, Kleber. Bom dia. Tudo bem? Obrigado Olha só. pelos elogios. Falando bem de você, hein? Olha só. É raro isso, né? Isso é raro. A gente brinca, mas o Kleber é um grande cara. Entre aspas. Também temos aqui também a Lisiane Flor. Ela é jornalista, 28 anos. Ela também participou desse trabalho de conclusão de curso. Hoje ela trabalha na área da saúde também. Bom dia, Lisiane. Bom dia. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-la aqui. Os dois estão aqui e eles fizeram o TCC junto com o Iago Leal, o Kleber Damasceno, o Rafael Rocha, sob orientação do professor Wagner Belmonte, que por coincidência também ele está aqui nos estúdios, está aqui nos bastidores aqui. Foi um prazer receber aqui ele mais uma vez, que ele já esteve no Simbora falando sobre política. Quem não se lembra daquele... A gente estava no auge de tudo que estava acontecendo lá em Brasília, tudo. Ele deu uma aula de política aqui pra gente. E em breve ele vai voltar de novo para a gente discutir mais temas interessantes para a sociedade. Muito bem, falando desse TCC, que a gente abriu os trabalhos de hoje, a gente separou alguns trechinhos do trabalho deles com alguns depoimentos de pessoas que tentaram suicídio. Então eu vou soltar aqui ao longo do programa uma coisa ou outra, para eles falarem como foi esse processo e também o Dr. Leonardo dar o parecer dele sobre essas pessoas. Combinado, doutor? Combinado. Então, simbora, eu vou soltar aqui e vamos prestar atenção porque tem coisas interessantes aqui e tristes. Vamos ouvir a história de Carlos, que sobreviveu a uma overdose de drogas e ainda luta contra o vício em cocaína e álcool. Repórter Kleber Cunha. Uma Nova Chance. Histórias de tentativas de suicídio. Carlos tem 36 anos, é divorciado e trabalha como analista em uma empresa de logística. Ele mora na região central da cidade de São Paulo e se considera batalhador pelas dificuldades que enfrentou desde cedo. Quando nasceu, sua mãe tinha apenas 16 anos. O pai abandonou a família ainda na infância. Morou com a mãe, os tios e amigos. Aos 15 anos, não quis sair de São Paulo com a mãe e decidiu viver sozinho durante um tempo, até voltar à casa de seus irmãos de criação. Por causa das mudanças, Carlos passou por várias escolas e isso dificultava a formação de laços. A solidão e a falta de verdadeiros amigos contribuíram para que ele tivesse contato com as drogas. O vício começa com a bebida alcoólica. Carlos acredita que essa luta continuará por toda a vida. Ele sempre sonhou construir uma família, mas durante os 8 anos de casamento, as brigas com a esposa eram diárias. Do alcoolismo foi para o vício em cocaína, que o distanciou ainda mais dos seus sonhos. Carlos foi internado em uma clínica de reabilitação contra sua vontade quando era casado. Ele recebeu tratamento durante 6 meses e depois de concluí-lo foi abandonado pela esposa. Foi o estopim. Viria ali a primeira tentativa de suicídio. Carlos fez uso de uma grande quantidade de cocaína com bebida alcoólica, decidido a ter uma overdose e dar fim à própria vida. Nessa tentativa foi, já tá tudo lascado. Vamos até o final, até a última consequência. Então vou cheirar tudo, até o resto, até o finalzinho do que tem e eu vou me matar hoje. E bebendo tudo e você, sabe o que é você acordar, você não consegue almoçar. Você não almoça, você não come mais nada, porque acho que o álcool consome seu corpo. Ele te nutre. Te nutre na cara, você vai emagrecendo, você parece um palito. Minha cara ficou chupada e já não tem mais jeito. Para Carlos, essa era a única saída. Karen Scavatini é psicóloga, mestre em saúde pública com ênfase em prevenção ao suicídio.
A especialista entende que em momentos de desespero, pessoas com problemas psicológicos não enxergam a possibilidade de melhora. Não, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de sofrimento. Começa daí. De alguém que está vendo como saída para alguma questão que ele tenha, a única saída possível é o suicídio. Ele acha que aquilo vai resolver a questão. Tá? Então ele está desesperado, desesperançoso, na maioria das vezes com depressão. Para a psicóloga, conversar, dar suporte e saber quais as causas da depressão são maneiras de educar e conscientizar. O vício abalou a família e Carlos perdeu muito dinheiro. O uso contínuo de drogas e bebidas o fez achar que estava tudo certo, enquanto se afundava cada vez mais. Ele saía de casa para bares com uma grande quantia de dinheiro no bolso. Atrapalhou minha vida, eu perdi muito dinheiro. E quanto mais você acha que está tudo certo, mais você está se afundando. É questão de você sair com 500 pau no bolso, você sair por aí bebendo sozinho, usando droga sozinho, e você conseguir chegar sem R$1 no bolso para tomar mais uma pinga perto de casa. Para Carlos, muitas vezes as pessoas acham que está tudo bem. Disposto a tirar a própria vida, ele já andava com uma carta de despedida no bolso, pedindo que sua mãe cuidasse da esposa e dos filhos. Na mesma semana da primeira tentativa, teve uma recaída e fez um coquetel com todos os remédios que tinham ao alcance. Peguei um monte de remédio uma vez, tomei tudo que tinha de remédio em casa. E não ia, cara, não ia. Aí, por quê? Que você não enxerga, né, mano? Eu podia pegar uma faca e enfiar mas não conseguia também. Ainda bem que eu não conseguia fazer isso. Mas eu não enxergava, como conseguia ver que se eu fizesse isso eu ia ser um covarde. Eu ia fazer uma covardia, porque eu não estava pensando nos meus filhos. O que meus filhos iam pensar? Talvez não a minha esposa, né? Talvez não outras pessoas, mas meus filhos, como que vai crescer e falar assim, pô, meu pai se matou. Carlos diz que pessoas que sabiam do vício queriam ajudá-lo, cada uma do seu jeito, mas elas não tinham uma visão do que realmente estava acontecendo. Ele nunca conversou diretamente sobre as tentativas com ninguém, conviveu com essa situação sozinho. A mãe de Carlos chegou a achar a carta, mas evitou chamá-lo para discutir o seu problema, que costuma ser o primeiro passo no processo de ajuda. Segundo o psicólogo Lúcio Silva, a sociedade não é compreensiva com essas pessoas. A grande complexidade está nisso, que as pessoas não têm essa compreensão, a sociedade não tem, muitos especialistas da área de saúde também não têm essa compreensão, né? Tem um grande preconceito. As pessoas que tentam, elas se sentem extremamente envergonhadas. Após a tentativa mais envergonhada ainda, se culpam muito por aquilo. E aí, na tentativa, quando por alguma razão consegue consumar, fica escondido da família. Para o profissional, muitos familiares não aceitam o problema e terminam escondendo o caso, pois o tabu ainda é muito grande. Carlos não usa mais cocaína e reduziu bastante o consumo de bebidas alcoólicas. O nome Carlos é fictício, a pedido do entrevistado que quis proteger a sua identidade. O governo federal mantém os Centros de Atenção Psicossocial, conhecido como CAPs, com unidades específicas de atendimento ao usuário de álcool e drogas. O serviço é gratuito e realiza acompanhamento clínico e reinserção social dos pacientes. Tá aí, esse foi um dos depoimentos que fizeram parte do TCC do pessoal que tá aqui. E aí, doutor Leonardo, é isso mesmo, né? Assim, às vezes a pessoa acha que tá no fundo do poço, que tudo tá dando errado. Então, Alexandre, é importante a gente, pegando como exemplo o Carlos aí do TCC do pessoal, falar sobre sinais de alerta. Quais são as luzes, o que é a luz amarela aí que está sinalizando para o indivíduo que são fatores de risco aí, que são fatores que podem levar o indivíduo, ou o que é mais comum, qual o tipo de indivíduo que é mais comum para com o suicídio. É o indivíduo do sexo masculino, ele é o grande, o mais importante aí, do que o sexo feminino, dos 15 aos 45 anos de idade, sobretudo de meia idade, solteiro ou divorciado, indivíduo esse que está sob muito estresse, jornadas de trabalho longas, tempo de deslocamento de casa para o trabalho bem assim, várias horas,
E esse indivíduo é um indivíduo que acaba perdendo os laços afetivos e familiares, com poucos amigos, e acaba sendo levado a um estado de tensão e ansiedade, e escolhe e tem à mão o uso de álcool, tem à mão o uso de uma maconha para poder tentar desacelerar, relaxar, para conseguir dar conta de tudo isso. Então, se você tem alguma dessas características, é importante você estar atento e buscar ajuda. Eu acho importante aqui dizer que não existe ninguém 100% saudável fisicamente. Da mesma forma, não existe também ninguém 100% saudável mentalmente. Sim. Nós buscamos ajuda para uma gripe, para um resfriado, para uma mancha na pele, e nós não buscamos ajuda para um primeiro sintoma da mente. É importante fazer uma relação aqui. A ansiedade está para a mente, assim como a dor está para o corpo. Então nós devemos valorizar o nosso cérebro, que é um órgão nobre, assim como valorizamos o nosso corpo. Claro. Então, você que está com um estado de estresse elevado, fazendo um abuso de alguma substância, e é homem de meia idade, está sobrecarregado, é importante você buscar ajuda agora. Porque a depressão nada mais é que ou pode surgir após um quadro de estresse e ansiedade prolongado. Uhum. Eu acho que desse exemplo que foi colocado, eu acho que é importante sinalizar tudo isso. O Kleber, você conheceu o Carlos pessoalmente? Conheci. Conheceu? E você via nele assim mesmo, que você conseguia identificar nele que ele não estava legal? Dava, até pelo, como ele cita mesmo, o uso contínuo de drogas que ele fez, você olhava para ele e via que como pode dizer, um olhar triste, né? Você olhava pro uso dele, o semblante dele, você via que ele não estava legal, não estava, como pode dizer, não estava, fugiu a palavra agora, mas você olhando no semblante dele, você via que a situação dele era bastante crítica, né? Então ele necessitava de ajuda, mas era nítido também que a decisão dele, que ele tinha tomado de tirar a própria vida, esse caso dele, o fato dele andar com a carta já no bolso, ele dava sinais claros do que iria tentar, né? Sim. E hoje, depois do TCC, você soube mais alguma coisa dele? Não, eu conversei com ele, acho que faz coisa de, acho que um mês e meio atrás, e ele foi internado depois da entrevista, ele foi internado acho que mais 2 vezes, né? A última vez agora ele saiu, conversou comigo, falou que estava decidido a mudar de vida, né? Tava, a ajuda que ele recebeu, tanto na clínica quanto da família agora, e dos filhos principalmente, né? Fez com que ele enxergasse uma luz, assim pode-se dizer, né? Então ele tá totalmente diferente da época da entrevista. Que bom, isso é bom. Doutor Leonardo, tem perguntas chegando aqui para você. A Luane, lá de Recife. Muitas vezes, no caso de adolescentes, isso até pode ser percebido, mas as pessoas ao redor acham que é coisa de adolescente, que exagera demais em todos os sentimentos, o que dificulta ainda mais a situação. Como abrir os olhos da família? Como a família pode perceber que a menina, ou o rapaz, o jovem que está em casa, não é só coisa de adolescente, é algo mais? É uma pergunta extremamente interessante, né? Justamente quais são os fatores que deve chamar a atenção ao familiar que seu filho está diferente. O que eu digo é o seguinte, que para o adolescente, a escola é o termômetro, assim como para o adulto o trabalho é o termômetro. Se o adolescente começar a apresentar faltas, atrasos, queda de rendimento, alteração de interesse, de comportamento, esses são pequenos detalhes que você tem que estar atento, e só vai estar atento o pai que acompanha regularmente esse adolescente, para poder justamente perceber que algo está acontecendo
com seu filho. Eu digo que o suicídio é o ponto final. O suicídio é como uma falência de uma empresa. Você só se dá conta que a empresa faliu no último minuto se você não acompanhou a empresa ao longo do tempo. Assim como se você não acompanha o seu filho de perto, e via de regra as mães acompanham e percebem antes até dos pais que estão mais preocupados com prover. Então, você vai notar as diferenças de comportamento, de personalidade, e o ponto central aí seria uma queda de rendimento, uma diminuição de interesse na escola. Eu acho que esse é o ponto central aí a ser observado. Tá certo. A Luane também mandou mais perguntas, daqui a pouco a gente faz, que a gente vai fazer mais um breve intervalinho aqui. Na volta eu vou querer saber da Lisiane também. Não deve ter sido fácil, até emocionalmente para você, para os outros do grupo, lidar com isso, conversar com essas pessoas, né? Acredito que não foi, assim, brincadeira. Não foi. O impacto foi muito grande, você conhecer essas histórias de perto, porque a gente ouve falar, né, que tem o suicídio, mas quando você conhece, não só o fato da pessoa ter cometido suicídio, mas quando ela te conta o porquê, e você percebe que aquilo pode estar tão próximo de você, isso é muito impactante para a nossa vida, e ver como as pessoas poderiam, de repente, ter evitado aquilo, com um simples olhar para o outro. Lembrando que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Doutor, você falou uma coisa antes que fica aí na cabeça. Às vezes as pessoas procuram válvulas de escape. Uhum. Então, sempre que você... eu tô cansado, eu tô estressado, vou tomar uma cerveja. Eu preciso puxar um beck para relaxar. Certo. Isso já é um indício que alguma coisa não está bem. Sim, você está tentando contornar, você está tentando fazer uso de algum instrumento para você dar conta do seu dia. O seu dia deveria, na verdade, ser prazeroso num todo. Você deveria se sentir bem e terminar o dia bem como começou. Se você está terminando o dia cansado, fatigado, estressado, irritado, nervoso, de saco cheio, alguma coisa está errado. Você tem que ou é o trajeto que é longo demais, ou tem gente que fala, eu gasto 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e trabalho 6 horas. Então, vamos rever, você tem que rever a sua dinâmica do seu dia. Não é normal, então, você chegar em casa, puxa, hoje o dia não foi fácil, Não deveria ser. É lógico que o que seria esperado é você trabalhar 5 dias, aí na sexta-feira você se sentir assim, tô mais cansado, a semana foi meio pesada, acho que eu vou dar vou relaxar, uma vez por semana. Uhum. E em pessoas que têm o hábito, aí é importante, é um fator protetor, de realizar atividade física 2, 3 vezes por semana, ele consegue fazer essas válvulas de escape através da atividade física. Tá. Isso é muito importante. Via de regra, as pessoas acabam trocando a atividade física pelo uso da substância. Então, isso é algo que eu considero inadequado. E um risco, né? Um risco. Entendi. Os jovens aí que estão do lado do Dr. Leonardo, a Lisiane, o Kleber, durante o trabalho de vocês, do TCC, vocês viram histórias de tudo que é tipo, né? A família, vocês chegaram a conversar com familiares de pessoas que se foram também, ou não foi o foco? Eu cheguei a conversar, na verdade, na família dos entrevistados não, até porque gera um preconceito muito grande. Alguns dos entrevistados nem a família não sabia, como foi no caso do Carlos, né? Então eles não expunham isso. Mas eu cheguei a falar com familiares de pessoas que perderam. Eu conversei com um pai de uma menina, foi inclusive muito difícil essa conversa, porque ele perdeu a filha com 13 anos. Então, fazia 1 ano que ele tinha perdido a filha dele, e o mais difícil para ele, ainda naquele período, ele estava em tratamento. Então, quer dizer, isso foi muito importante porque ele percebeu que, como a filha dele não dava, ele não tinha percebido nada, ele percebeu que ele precisava de um tratamento após o suicídio dela, após a morte dele. Então, ele estava passando com um psiquiatra. Isso é muito importante, porque como já tinha, né, essa questão do suicídio na família, para que não prejudicasse ele, para que ele também não fosse levado por isso, ele conseguiu ter esse olhar.
E foi muito complicado, porque a maior questão dele era, eu não sei como isso aconteceu, e eu não sei por que isso aconteceu embaixo do meu olhar. Ele falou, minha filha tem só 13 anos, tinha só 13 anos, e eu não entendo o motivo de uma menina de 13 anos, que tinha um pai que amava ela, que tinha uma família, uma mãe, de querer chegar a isso. Foi bem complicado, assim, para ele. Eu percebi que mesmo com 1 ano após isso, e eu tenho contato com ele ainda hoje, é uma coisa que ele já aceita, é uma coisa que ele até entende, mas machuca. Nossa, ainda. Imagino. Numa forma normal, perder um filho já é algo que é insuperável, ao meu ver. Imagina numa condição assim. Doutor, familiares procuram o senhor? Sim, eu queria pegar o gancho do depoimento da colega aqui, que a gente busca sempre uma explicação. Uhum. E tem coisas que não têm explicação. Eu vou tentar falar do ponto de vista médico como é que ela chegou a isso, ou como poderia ter chegado. Eu vou imaginar, já que eu não conheci o caso. Sim. O que a gente entende como o ponto principal é a ansiedade. O indivíduo com ansiedade, ele deveria buscar ajuda médica da mesma forma que o indivíduo que sente uma dor vai buscar ajuda médica para entender por que está com dor. A ansiedade, eu ilustro para os pacientes, é como se fosse uma força que faz com que o pensamento fique mais acelerado. E eu faço uma ilustração como se fosse uma roda de um carro que está acelerando. E o desgaste proporcionado por essa roda é a depressão. Então, você tem a ansiedade e a depressão acontecendo no mesmo momento. E você não percebe isso numa criança, num pré-adolescente. E o tempo que isso vai acontecendo, a velocidade que isso vai ocorrendo, o desgaste, que é a depressão, pode levar às ideias de suicídio. E você ter a questão da vontade, a depressão é uma doença da vontade. Então, como é que você vai ter vontade, força de vontade, se a sua vontade está doente? Então, é importante você estar atento aos primeiros sinais. Ansiedade, no início, a pessoa já deveria ficar tão preocupada quanto você palpar no seio e ver um carocinho e correr atrás. Essa que é a ideia. Atrás, né? Tem um preconceito em relação aos problemas mentais, né? Existe, tem diminuído, mas a gente precisa ainda divulgar mais, falar mais. Quanto mais informação, mais consciência, o preconceito tende a diminuir. Eu vou pedir para o Kleber, eu sei que ele tem separado ali, alguns mitos, algumas coisas assim. Você deixa na ponta da agulha aí que eu vou solicitar você, já que você está aqui, né? Tem algumas mensagens chegando aqui. O André Lasanha, de Guarulhos. Bom dia a todos. Em uma pesquisa da CVV, foi coletado que uma pessoa morre por hora no Brasil decorrente do suicídio. O curioso é que mais de 60% é na região sul. A minha cunhada se suicidou. E o mais triste é não saber o porquê. Ela não deixou nada, nenhum bilhete, segundo os familiares, nenhum sinal. Como uma pessoa com tendência suicida pode ser encontrada e tratada? Obrigado, André Lasanha. Um abraço para você, André. Quer responder, doutora? Sim, claro. Existe uma explicação para ser o Rio Grande do Sul o estado de maior índice de suicídio. O Rio Grande do Sul ele tem uma colonização alemã e os alemães eles têm uma filosofia de vida em que você nasce, você tem que trabalhar duro e trabalhar muito e poupar. E poupar, e poupar, depois você morre. Essa é uma filosofia de vida alemã. Sim. Se parece um pouco com a filosofia de vida nipônica, japonesa. Então o indivíduo, ele pode ser tomado por culpa, por angústia, por vários sentimentos, e ele não consegue sair desse ciclo. Isso é muito desgastante, isso leva à depressão, e eles têm a questão do orgulho de não procurar ajuda. Isso faz com que realmente os índices... É uma das explicações em que os índices no Rio Grande do Sul sejam um dos maiores do Brasil. Entendi. Mais mensagem aqui. Bom dia, Alexandre. Ótimo tema. O suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo, segundo a ONU. Como o Dr. Leonardo vê esses dados? Abraços a todos, Silvio. Valeu, Silvio. Um abraço para você também. Eu vejo com muita preocupação e eu acho importante os dados. Os dados nos fazem ter o entendimento que existem
mortes que podem ser evitadas, mortes que, se o indivíduo tivesse alguém do seu lado, não tivesse sozinho, se o indivíduo tivesse uma chance, ele não estaria morto. É importante falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, por mais que seja um assunto tão interessante, mas é importante a gente estar atento aos amigos, aos colegas. Eu vejo que, por exemplo, para indicação, para passar em consulta médica, via de regra o paciente passa por 3, 4 médicos que falam, vá para o psiquiatra, vá para o psiquiatra, vá para o psiquiatra. No quarto, 5 que fala para ele, ele fala, acho que eu preciso ir mesmo. Talvez se tiver 4, 5 amigos que falam assim, você não está bem, vai procurar ajuda, você não está legal, você está bem? Acho que você precisa procurar ajuda. Talvez no quarto, quinto, o cara vai procurar ajuda mesmo. Eu acho que eu não estou bem mesmo, não. Eu acho que é importante ter esse contato, ter essa rede, para te auxiliar nessa percepção que você não está bem e precisa procurar ajuda. Falando um pouco nisso, a Luane, ela voltou aqui lá de Recife. Já passei por 2 situações assim, onde 2 amigos pensavam em se matar devido a problemas sérios na família. E até sou taxada de tagarela. Mas agradeço por ser assim e falar muito, conversar, perguntar o porquê, deixar a pessoa desabafar. E graças a isso, consegui fazer eles desistirem da ideia. Aí ela complementou, até agradeço, Luane, você ter falado isso aqui no Simbora. Houve um momento em minha vida que tudo realmente parecia dar errado. E eu pensei em dar um fim a tudo. Mas como o Leonardo falou, tive um estalo na mente. E felizmente essa ideia foi embora. Isso é algo que realmente nunca disse para ninguém. Essa é a primeira vez, aliás. Valeu, Luane. Um beijo pra você. Ainda bem, né? Ainda bem que agora você está aí. Mais uma ouvinte do Simbora. É importante, eu não sei se vocês depois podem completar aqui, vocês entrevistaram várias pessoas que tentaram suicídio, mas o que os livros dizem, a teoria diz, é que o indivíduo que pensa em se matar, se ele tiver alguém próximo dele e conversar durante algumas horas, ele muda de ideia. Não sei se houve algum relato sobre isso nos entrevistados. Falando nisso, eu vi acho que foi até no seu blog, alguma coisa assim, sobre que a Samsung fez uma ação, né? A taxa de suicídio diminui 85% após a ação da Samsung em Ponte, na Coreia do Sul, que é o país com maior taxa de suicídio. A Ponte era um lugar onde as pessoas se jogavam, né? Aliás, ainda se jogam. É um ponto turístico das pessoas que se matam, né? Vamos dizer assim. E eles fizeram uma ação colocando palavras de incentivo, palavras reconfortantes, que fizeram cair 85% essa taxa de suicídio. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, né, Lisiane? Assim, um apoio, um ombro. Exatamente. Com base nessa ação, você percebe que assim, a pessoa, a questão que a gente percebeu conversando com aquelas pessoas é que elas se sentiam sozinhas, elas se sentiam únicas. Muitas delas chegaram a perguntar pra gente, elas sabiam que nós estávamos conversando, né, com vários pacientes, mas vem cá, isso acontece com outros também? Porque para ela é algo muito dela, parece que ela está sozinha no mundo, ela não tem essa noção da dimensão que é. Perguntava, mas sabe se outras pessoas também ficavam tristes, outras pessoas também se sentiam dessa forma? Quer dizer, o fato da gente estar ali ouvindo ela já era uma coisa reconfortante, é como se ela estivesse pondo para fora aquilo ali, entendeu? Então você percebia a necessidade delas de se expor, de participar de algo, né? A pessoa quer participar de alguma coisa. Eu acho que uma das maiores necessidades básicas do ser humano é alguém que te ouça, né? E isso falta muito, né? O meu TCC foi sobre população de rua, há muitos anos atrás. E eu entrevistei várias pessoas que moram na rua e o que elas precisam mesmo é isso, é alguém que ouça, né? Que converse, que apoie, né? Kleber Cunha, o intrépido. Vamos aos mitos? Então, né? Tem alguns mitos que o pessoal tem todo esse preconceito, né? Que a gente fala, a pessoa tá mal, tá com depressão. Isso daí, geralmente a pessoa de fora enxerga como frescura, né? Que eles falam, não é frescura, né? Nada demais. E um dos mitos aí nós vamos passar aqui 6 mitos aqui que eu pude apurar. Um deles é, quem quer se matar não fala. Isso daí é totalmente errado. Acho que o doutor Leonardo que pode falar melhor aqui pra gente. O outro é, quem diz que vai se matar não faz.
Uma pessoa que vai se matar não dá sinais disso, muito pelo contrário, né? Tem a carga, né? Quem tenta o suicídio é um covarde. Quem tenta suicídio é corajoso. E aqui, perguntar a uma pessoa com risco de suicídio pode fazer com que o cometa. Todos os mitos, né? Acho que Tem gente que fala que se ficar falando muito sobre isso é capaz de dar ideia para a pessoa, né? O que eu acho engraçado é que isso a gente pôde ouvir na entrevista do Carlos, o doutor também já comentou. Você precisa sempre de uma definição para as coisas, sempre de uma explicação. E muitas vezes o próprio paciente, a pessoa que está na tentativa de suicídio, ele não reconhece. Ele acha que ele é um covarde, ou ele acha que ele é um corajoso. Ele sempre tenta colocar, se classificar, se rotular para explicar o porquê que ele está pensando em fazer aquilo, né? É importante, assim, deixar de uma forma bem clara que o mecanismo e todo o processo que chega ao suicídio é um sinal de luta, uma luta constante. Vale o exemplo ilustrado que eu coloquei da roda tendo desgaste. É uma luta, em que o indivíduo acaba não suportando a dor, o desespero, a angústia, a sensação de desamparo, e ele quer colocar fim àquele processo que ele não perde o controle. Então, assim, voltando aos mitos, assim, aqui citados, assim, ele fala porque ele pede ajuda, quando ele fala, ele pode sim, quem diz que vai se matar não faz sim, ele está pedindo ajuda, ele está dizendo que não está aguentando, ele não está suportando aquele estado. Forma de pedir socorro. Ele está pedindo socorro. Ele não é covarde, porque ali não está sob seu controle, e nem mesmo corajoso, é um ato de desespero, é um ato em que ele não tem não tem outro recurso, né? Isso que eu até ia te perguntar, porque eu já ouvi falar que a pessoa que se mata foi um ato de coragem. Na verdade, então... Não é coragem, muito menos de vergonha. Entendi. Procurar ajudas, né? Os mais comuns são os CAPs, né? Que vocês chegaram a pesquisar, conversar com o pessoal do CAPs também, do CVV? Do CVV nós conversamos, inclusive eles... Tem um treinamento para os voluntários, são 2 dias de treinamento, né? Isso, e nós participamos de um dia. O treinamento também é interessante, bastante tenso, né? Um negócio bem... Porque, como geralmente essas histórias, né, são coisas que te afetam. Se você começar a ouvir aquilo, te afeta. Então, eles passam por um treinamento bem bacana com as pessoas que estão interessadas em participar, em fazer parte do CVV, em ajudar outras pessoas. Você fica 2 dias lá, você participa de uma palestra, você entende melhor o ponto de vista de um suicida, para você tirar até um pouco do seu preconceito. Eles explicam muito que o suicida, ele é uma pessoa desesperançada. Ele não é um covarde nem um corajoso. Ele, na verdade, é uma pessoa que deixou de acreditar em qualquer coisa. Então é legal para você se colocar mais nesse cenário. Entendi. Eles estão ajudando também na divulgação desse programa aqui, conversei com o pessoal do CVV, e eles pedem também para a gente ajudar a divulgar o trabalho deles, que é através do www.cvv.org.br. Tem um popular também 141, que é o telefone, se você está com algum problema, se precisa de algum apoio, liga lá que estão 24 horas por dia para te ouvir. E divulgar também o site www.setembroamarelo.org.br. E o CAPS, para quem não sabe, é o Centro de Atenção Psicossocial, que também é gratuito. E também tem os serviços dos profissionais da área, como, por exemplo, o psiquiatra Leonardo Maranhão, que tem a Clínica Médica CIS. Em algumas unidades, depois a gente vai colocar na nossa fanpage direitinho, mas dá para falar que ele tem unidades na Vila Mariana, em Mogi das Cruzes e também atende lá em Suzano. Antes, o programa já está quase no encerramento, a gente vai colocar aqui a matéria que a Lisiane fez entrevistando a Karen. Karen, né? Isso mesmo. Então eu vou colocar aqui para vocês ouvirem e o Dr. Leonardo falar um pouco em cima disso. Simbora e a gente já volta. Você vai conhecer Karen Fernandes. A estudante foi diagnosticada primeiro com depressão e depois com transtorno bipolar. Repórter Rafael Cardoso. Uma nova chance. Histórias de tentativas de suicídio. Samantha é uma jovem de 26 anos, moradora de Franca. Ela desenvolveu cedo o interesse por filmes de terror e pela morte.
Uma das amigas era filha do dono de uma locadora de vídeos, o que facilitou o acesso dela a uma série de obras proibidas para menores. Por eu ser muito curiosa e eu ser uma pessoa extremamente carinhosa e extremamente extrovertida e brincalhona, esse era um lado meu muito contrastante. Então eu não podia falar nada pra ninguém, porque eu achava que eu era uma pessoa... eu era uma criança. Então essa era a minha ideia. Que eu era uma pessoa... Gente, eu vou disponibilizar todos esses depoimentos, mas na verdade, a Lisiane entrevistou a Paula. Então a gente vai colocar aqui em cima até para ela poder comentar a Paula, mas a Samantha e as outras, a Karen, a gente vai tocar depois na nossa página, que a gente tem todo o TCC deles disponível para vocês. Vamos lá. Vamos contar a história de Paula, que também sofre de transtorno bipolar. O apoio da família foi essencial para que ela resgatasse o equilíbrio e o prazer de viver. A reportagem que encerra a série Uma Nova Chance, Histórias de Tentativas de Suicídio, conta a história de Paula. Ela teve o apoio de sua mãe para superar picos de profunda tristeza e euforia. Confira na reportagem de Lisiane Flor. Uma Nova Chance. Histórias de tentativas de suicídio. Bem-sucedida, casada e mãe de 2 filhos, Paula vive uma batalha cada dia para se manter estável. A percepção do que estaria por vir não foi compreendida nem pelo próprio psiquiatra. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, com o preconceito ou pela ausência de informação. Segundo a OMS, a organização projetou que em 2020 a doença será a principal causa de afastamento do trabalho. Para Paula, a escassez de serviços voltados para essa área da saúde dificultou ainda mais o diagnóstico e o tratamento. Isso agravou seu quadro e resultou na tentativa de suicídio. Membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP, a psicóloga Elaine Alves afirma que o suicídio é um grande tabu e que sua exclusão do cotidiano prejudica a prevenção. O suicídio está cheio de tabus, ninguém fala sobre isso, né? Ele tem vergonha, tem muito preconceito, muito estigma ligado ao suicídio. Há segredos nas famílias onde tem suicídio, ninguém fala sobre isso, né? Diz que a pessoa morreu de um acidente, dificilmente, às vezes as pessoas não contam para os filhos que o pai ou a mãe se matou, e isso tudo prejudica a prevenção, porque onde tem suicídio é preciso que se fale abertamente para que você possa prevenir. É por isso que a gente precisa falar, porque se você não fala, você também não pode prestar atenção. Imagina o sofrimento que é isso, que a angústia que é isso, sem contar que mesmo que onde ele não é falado ou não é contado, as pessoas percebem que existe um segredo. Ela indica que é necessário buscar auxílio médico e, em alguns casos, a internação deve ocorrer mesmo que contra a vontade do paciente. Paula apresenta sintomas desde a adolescência, que se agravaram durante a graduação em Direito. 18 horas de trabalho por dia resultaram na falta de tempo para cuidar de si mesma. Uma grande frustração na carreira foi o ponto central para o declínio constante que tomou conta da sua vida. O filósofo e professor Tiago Calçado explica como os acontecimentos e relações podem influenciar e levar a uma tentativa de suicídio. A fatalidade da morte, que é uma coisa que todos nós um dia vamos passar, quando ela passa a ser algo que está além, ou seja, de um horizonte, e se desloca para uma perspectiva de agora, significa que a pessoa perdeu um sentido que fazia com que ela continuasse vivendo. Então isso, claro, pode ter causas psíquicas, né, muito graves, ligadas à depressão, ou então de repente alguma grande frustração pela qual a pessoa passou, no qual ela não vê mais um horizonte. Ele afirma que o rompimento das relações, muito comum com o desenvolvimento da tecnologia, diminui o senso de pertencimento de referência. Essa situação favorece a confusão e a ideia de dar fim à vida. O diagnóstico principal de Paula é de bipolaridade, com picos que iam de euforia à depressão. Sua mãe assistiu a várias palestras para entender melhor a doença. Quando você tem um acompanhamento médico, você consegue observar outras coisas. E assim, a sua família observa, você observa. Eu não conseguia, eu olhava aquela calça, eu podia ter comprado 3 com etiqueta na mesma semana, mas eu queria aquilo de qualquer jeito. E aí minha mãe já começava, ela olhava e falava, não, você não vai fazer, você não precisa disso. Olha, é a sua impulsividade falando. Aí eu parava e falava,
É verdade. Hoje, com o controle e o tratamento médico, ela identifica as inclinações à depressão ou à euforia e tenta evitar os picos. Depois de sair da clínica onde ficou internada por 30 dias após a tentativa de suicídio, Paula conhece seu marido e hoje, com 36 anos, acredita que a criação da família a ajudou a superar esse episódio. Em busca de novas oportunidades, ela tenta não pensar mais nas coisas que a levam à depressão, com uma vigilância constante dos pensamentos e ações. Eu vivo num estado de alerta sempre. Eu percebo momentos em que eu tô quase prestes a fraquejar. Então, assim, é um estado de vigilância constante. Sempre. Eu não parei de vigiar. Com terapia, Paula aprendeu a lidar com o diagnóstico e conviver com ele da melhor maneira possível. Eu usei o meu diagnóstico a meu próprio favor. Eu usei a minha doença a meu próprio favor. Eu vejo sintomas, eu enxergo e falo, não, hoje não. Assim, Paula leva sua vida, mais consciente de sua doença e de suas necessidades. Especialistas concordam que o suicídio é um problema de saúde pública. O ato afeta de 5 a 10 pessoas próximas ao suicida, segundo a Organização Mundial de Saúde. A mídia tem um papel fundamental na discussão do tema, para a conscientização da população de maneira ética e responsável. Quanto mais informações houver sobre o assunto, maior será a possibilidade de preveni-lo. O jornal Estado de São Paulo revelou recentemente que as mortes associadas à depressão cresceram 705% nos últimos 16 anos, com base nos dados do Sistema de Mortalidade do DataSUS. Pelo menos 1 a cada 10 pessoas sofre de depressão. O Centro de Valorização da Vida, conhecido como CVV, oferece auxílio pelo telefone 141. Os voluntários atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana e a ligação é gratuita. A série de reportagens Uma Nova Chance, Histórias de Tentativas de Suicídio, produzida pelos alunos Kleber Cunha, Iago Leal, Lisiane Flor e Rafael Cardoso, está disponível para download no endereço www.soundcloud.com/Uma Nova Chance. Uma Nova Chance. Histórias. Tá aí, esse foi o encerramento do brilhante trabalho de vocês. Parabéns, sob a orientação do Wagner Belmonte. Depois a gente... Aliás, posso, né? Posso disponibilizar? Pode. Eu tô falando que foi, nem pergunto pros donos. Lisiane, você quer complementar um pouco essa matéria? Que é forte, né? Na verdade, eu acho que a Paula é um caso de sucesso para você ver como a informação, como a percepção, como a família, como tudo pode ajudar, né? Ela é uma pessoa que passou por uma coisa que muitas pessoas devem passar hoje, então 18 horas de trabalho por dia, quem é que muitas vezes não passa 10 horas no trabalho, mais 4 horas no trânsito e chega em casa e tem mais um monte de coisa para fazer? Porque a vida hoje é muito corrida, né? Para você chegar nos lugares é tudo muito difícil. Então, ela não é uma realidade distante. A história dela não é distante, é próxima a nossa, é próxima ao que tudo que pode acontecer. Isso pode afetar qualquer um. Então, é um caso de... Ela percebeu, com a ajuda da família, claro, com o apoio dos médicos, e hoje ela consegue controlar. Ou seja, não é uma coisa de você pegar e falar, nossa, é de outro mundo, é impossível resolver. Dá para resolver, dá para você viver bem com isso, como com qualquer outra doença. É só você ter um olhar específico para isso, você se abrir e estar disposta a cuidar disso. Eu entrevistei um tempo atrás aqui o Marcelo Tiepo, jornalista, e ele tem câncer no pulmão. E ele escreveu um livro sobre isso e como as músicas dos Beatles ajudaram ele nesse processo. E é fascinante a alegria dele, assim, o jeito dele lidar com tudo isso, assim. É isso que você falou, tudo tem solução, né? Às vezes a pessoa, como o Dr. Leonardo falou, acha que não tem, né? E acaba cometendo um gesto extremado desse. Sim, e o que eu acho legal é que cada pessoa encontra a sua maneira, né? O doutor vai poder confirmar isso. Não necessariamente é um tratamento único, uma condição única, mas de repente para ela, essa orientação da mãe, a mãe está sempre perto, pode ser uma ajuda. Para outra pessoa praticar alguma coisa que alivie essa tensão dela também pode ajudar. Cada pessoa, com a ajuda dos médicos, os especialistas, vai encontrando a sua saída, né? Vai encontrando a sua maneira de conviver com isso. Sim. A música, né, voltando a falar um pouco ajuda muito nisso, né? Conheço gente também que até pôs depoimentos que o ídolo dela, o cantor, ajuda ela a livrar das barras que se encontram no dia a dia. Doutora, eu não posso terminar o programa sem ler algumas mensagens aqui para você. Bacana, vamos lá.
Parabéns, doutor Leonardo Maranhão. Desculpa. Mais uma vez à frente de uma questão tão importante e ao mesmo tempo negligenciada pela sociedade. Sabemos que até uma depressão, se não for tratada, pode levar o indivíduo a tirar a própria vida. Parabéns pela sua iniciativa, Daisy Poli. Eu vou no Dr. Leonardo Maranhão. Ele sabe o que eu penso. Eu já tentei várias vezes. Esse médico é ótimo, como pessoa e médico. Marinês Luna. Dr. Leonardo Maranhão, o senhor é muito importante para mim. Continuo tomando meus venenos, mas meus pensamentos são outros, menos a paciência e o tremor no braço repetindo, que é o José Antônio. Legal. Que manda para você, que parece ser um médico bem conceituado, bem requisitado, o pessoal fala com carinho de você. E você não é um bicho de 7 cabeças, né? O psiquiatra não... Eu fiquei pensando, nossa, eu vou entrevistar um psiquiatra, meu Deus, ele vai ficar me analisando ali o tempo todo. Essa é uma fantasia que todo mundo acaba tendo, mas o psiquiatra, quando a pessoa ele chega ao psiquiatra e ele passa algumas consultas, ele percebe que o psiquiatra é muito mais um guardião. Quando eu falo a palavra guardião, eles ficam um pouco assim assustados, mas ele realmente é como ter um papel materno, de acolher, ser afetuoso, escutar, entender. Eles entendem, os psiquiatras entendem o que você está sentindo por dentro, coisas que outras pessoas não enxergam e não entendem, e ele te ajuda. Esse é o papel do psiquiatra, muito mais do que essa concepção, essa ideia antiga do psicanalista, do ser que te analisa. E pensar, agora com relação às conclusões finais aí, primeiramente eu quero agradecer aos pacientes aí pela presença e pelo apoio. Eu entendo que prevenir o suicídio é prevenir um pedido de falência. E como que se previne o suicídio? É justamente você cuidando do que leva o indivíduo a se suicidar. Então, como esse caso de sucesso, ela cuidou do seu diagnóstico, da sua doença. E ela cuida muito bem, ela toma a medicação corretamente, ela aceita... E ela quer viver bem, pode viver bem. E o cérebro não é diferente da tireoide, não é diferente de uma pressão alta. Muitos pacientes começam a tomar medicação para o cérebro e acham que depois de 1 mês ou 2 pode largar. Mas eu nunca vejo ninguém querendo largar um remédio da tireoide, achando que a tireoide vai funcionar sozinha. Enfim. Então, assim, eu acredito que você tem que cuidar do que antecede o pedido de falência. Tem que cuidar de problemas emocionais, psicológicos, perdas. Você tem que cuidar de eventos como o desemprego. São eventos importantes da vida, eventos traumáticos, ansiedade, depressão, ou doenças como a bipolaridade, a esquizofrenia, o uso ou abuso de substâncias, são eventos que antecedem ao pedido de falência, realmente ao suicídio. E se você tiver essa consciência e buscar ajuda, antes disso você vai conseguir viver muito bem e com qualidade de vida, que é o mais importante. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, me sinto honrado de poder falar sobre esse tema, que é um tema que poucos gostariam de comentar, já que é um tema que é bastante doloroso, né? Sim. Não é um tema fácil. E agradeço a participação, estar aqui presente e ter participado também do TCC de vocês aí. A gente que agradece demais a sua presença, a gente sabe que foi uma logística para você, sua esposa, estarem aqui presentes hoje. A gente agradece demais. Acho que dá tempo de fazer uma perguntinha aqui que chegou ainda para os 3. O Leandro Gaia, de São Paulo. Alexandre, bom dia. Ótima pauta e, como sempre, muito bem conduzido. Você que está dizendo, hein, Leandro? Valeu. Gostaria de deixar um contraponto. Qual a opinião da bancada em relação à eutanásia e também dos países que já legalizaram essa opção? Simbora. Eu começo? Então, a eutanásia tem uma forte ligação cultural e religiosa, né? Em países cristãos, né, em países com forte força da Igreja Católica, eles não permitem a eutanásia, já que há um entendimento que a vida é um bem maior e só Deus estaria é dono dela e só Ele é capaz de dizer o momento que você deve realmente deixar de estar vivo. Em países lá que tem pouca influência da religião, alguns países europeus
eles permitem, em alguns casos, a eutanásia, em casos em que não existe mais tratamento, que o sofrimento do indivíduo é tamanho e que ele expressa sua vontade e, mediante uma decisão judicial, se autoriza o médico a fazer uma morte assistida, né? A eutanásia seria uma morte assistida, um abreviar da morte em casos terminais e sem nenhuma chance de recuperação, em que o sofrimento é visível e insuportável. Eu, enquanto brasileiro e médico e tendo uma forte influência religiosa, e tendo pouca experiência e contato com pacientes terminais, eu não sou totalmente a favor. Eu acredito que existam casos que realmente seja até um alívio para o paciente, mas eu, enquanto indivíduo... Então o senhor é contra. Pessoal, desculpa interromper, mas o programa já está estourando. Quero agradecer demais, Kleber, né? Lisiane. Muito obrigado pela presença de vocês, doutor Leonardo. Muito obrigado. 8 da noite tem a reprise do programa e depois a gente disponibiliza o vídeo nas nossas páginas, tá bom? Muito obrigado por vocês pela presença. Obrigado. Beijos, abraços, aperto de mão. Obrigado. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo. Simbora! Você ouviu? Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora com Alexandre Nunes! Simbora? Simbora! 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 Um programa que você faz!